Senadores querem derrubar a decisão do Supremo que determinou o afastamento de Aécio Neves, do PSDB, do mandato parlamentar. Para um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado pode reverter o caso. Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça por pedir e receber R$2 milhões da JBS Friboi e de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para atrapalhar as investigações. O tucano alega que foi vítima de uma armação de Joesley Batista e que pediu o dinheiro para pagar a sua defesa na Lava Jato. No entanto, segundo as investigações, o dinheiro recebido da JBS foi parar na conta de uma empresa de um aliado de Aécio, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Além de determinar o afastamento do tucano, a primeira turma do Supremo decidiu por maioria que ele deve se recolher em casa no período noturno. Votaram neste sentido os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Foram contrários os ministros Marco Aurélio Mello, o relator da matéria, e Alexandre de Moraes, que antes de assumir a vaga no STF era afiliado ao PSDB, partido de Aécio. Para Barroso, os fatos narrados pela Procuradoria-Geral da República são graves e contêm indícios de materialidade e autoria dos delitos que são incompatíveis com o exercício de função pública. Para o ministro, Aécio usou o mandato para atrapalhar as investigações. Houve o depósito do dinheiro e a tentativa de ocultação da sua origem. Houve, igualmente documentado, a conversa com Joesley Batista, o agradecimento e a oferta de uma diretoria da Companhia Vale do Rio Doce. O ministro Luiz Fux ressaltou que é possível aplicar a qualquer cidadão as medidas alternativas previstas no Código de Processo Penal. Isso tudo se resume num gesto de grandeza que o homem público deveria ter adotado. Já que ele não teve esse gesto de grandeza, nós vamos auxiliá-lo. Agora a discussão deve ocorrer no plenário do Senado. Parlamentares já estão articulando derrubar a decisão do STF. Até o presidente da República já entrou na jogada para salvar o aliado. Michel Temer teria tratado do assunto com o líder do governo no Senado, Romero Jucá. O medo do Palácio do Planalto é que a eventual saída de cena de Aécio possa ser usada contra Temer no momento em que ele precisa de votos para barrar a segunda denúncia na Câmara. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, se a Constituição foi ferida, cabe à Casa tomar decisão. O texto constitucional de 88 não trata expressamente de afastamento de parlamentar. De acordo com o artigo 5.3, parágrafo 2º da Constituição Federal, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Não é o presidente do Senado que toma a iniciativa, não é o presidente do Congresso que toma a decisão. Quem tomou a decisão, nesses casos, foram os constituintes de 88 que colocaram isso com muita clareza na Constituição Federal. Para senadores do PSDB, a decisão do Supremo cerceia a liberdade de Aécio. Se fez um ativismo judicial muito forte e é preciso que a Constituição seja respeitada para que nós possamos evitar que outros casos semelhantes possam acontecer a partir de precedentes que são abertos. Pelo Twitter, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, criticou uma possível articulação do Senado para analisar a decisão do Supremo. Já o ministro Marco Aurélio, que foi voto vencido ontem, disse que o Senado pode sim reavaliar a decisão da Corte. De acordo com ele, se o Senado pode reverter uma prisão, o que dirá a suspensão do exercício do mandato. No entanto, segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, do G1, para outros ministros, sem revelar quais, o entendimento é diferente. Ou seja, não existe previsão legal do Senado reverter a decisão da primeira turma. Isto porque os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz que o recolhimento domiciliar é medida diferente de prisão.
Já o ministro Luiz Fux disse que se espera que o Senado cumpra a decisão do STF. Para ele, os próximos desdobramentos vão depender da interpretação que os senadores vão dar, especificamente se o recolhimento noturno pode ser encarado como prisão noturna. Em nota, o senador Aécio Neves disse que vai recorrer e que entende que a decisão do Supremo como uma condenação sem que um processo judicial tenha sido aberto. Ele também afirmou que ainda não foi declarado réu pela Suprema Corte e que não teve acesso ao direito de fazer sua defesa.